Fala galera, muito bom dia, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim trazer, tá, duas estratégias baseadas em médias móveis, onde você vai conseguir lucrar bastante no mercado financeiro, tá? Não tô falando só de opções binárias não, tá? Tô falando de futuros, B3 e Forex, tá? Onde você aplicar essa estratégia, ela é bem eficaz, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, que isso me motiva mais a trazer conteúdos para vocês, tá bom? Para quem não conhece a Binola, vou deixar aqui no card, tá? O meu último vídeo falando sobre a corretora Binola e cadastro na Binola aqui na descrição desse vídeo, tá? E você que não tem cadastro na Cortex, aqui na descrição desse vídeo também você consegue fazer o cadastro na Cortex, tudo certinho, tá? Duas corretoras que pagam direitinho e também não tem delay, né? Então vamos começar o vídeo, tá bom? Então pessoal, tá? Eu vou passar essa primeira estratégia, né? Falando sobre a primeira média móvel, tá? Que a primeira média é a EMA, aqui ó, média de 8 EMA, tá? De 8 períodos aqui, certo? O poder da EMA de 8, tá? É bem massa, mano, tá? Porque a média de 8 ela serve como suporte e resistência quando está em tendência, tá? Como assim tendência, né? Você pode reparar aqui, ó, teve várias lateralizaçõezinhas, certo? Mas toda vez que uma vela rompeu a média de 8, ela foi e voltou nela para poder fazer uma correção do movimento a favor da tendência. Exemplo disso é essa aqui, tá? Olha só, o gráfico aqui rompeu, tá? Essa vela aqui rompeu. A próxima vela foi procurar a média de 8, fazendo um pullback, continuando para uma baixa, certo? Aqui, tá? Foi rompido, certo? O que aconteceu? O gráfico voltou na média de 8 a poder puxar uma alta, certo? Aqui de novo, essa vela aqui, ó, voltou, usou a média de 8 como suporte, né? O gráfico foi nela, voltou para continuar uma alta. Aqui mais uma vez, fez um pullback na média de 8 para poder continuar subindo. No caso aqui ele subiu e depois voltou aqui para a média de 8. No caso aqui essa vela rompeu a média de 8, certo? Essa vela aqui, ela voltou onde? Voltou para a média de 8 para fazer um pullback para descer, certo? Então a média de 8, ela por si só, você utiliza ela como suporte e resistência, tá? Ah, nego, mas é difícil você conseguir filtrar esse tipo de entrada. Um exemplo, tá? O que você pode utilizar, traçar as zonas de suporte e resistência já no gráfico, tá? Já no gráfico e esperar, né? Confluir com a média de 8, tá? É uma das minhas principais análises que já utilizam, certo? Tipo aqui, desculpa aí pessoal, os carros passando, né? Aqui ó, deixa eu clicar aqui. Olha só, tá? Vai, veio. Rompeu a média de 8. Olha o suportezinho aqui, ó. Deixa eu ver. Tá? O que aconteceu aqui? O gráfico veio, rompeu a minha média de 8. Aqui era uma resistência, né? Após o primeiro uma resistência. O gráfico fez o quê? Foi procurar para fazer um pullback de alta. Então o que aconteceu? A vela veio, usou a região de suporte, tá? Usou a média de 8 como suporte. Então depois aqui ele fez um pullback, certo? Mais outra explicação, porque aqui tá o gráfico do OTC, certo? Mas olha aqui, tá? Mais uma vez aqui, ó. Embora teve esse pavio com essa vaga de força, né? O que aconteceu? Tá? O gráfico veio, ó, rompeu minha média de 8,
certo? Essa vela aqui, ó, rompeu a média de 8, voltou aonde? Voltou para minha média usando como resistência, região de resistência aqui nessa linha amarela. O gráfico fez o pullback nela e desceu, certo? Então a média de 8 ela serve bastante para isso, tá? Para a gente pegar pullbacks, né, a favor da tendência, tá? Embora esse gráfico aqui não esteja tão legal, você pode ver que a região de suporte e resistência que eu marquei confluiu certamente com a média de 8, tá? Aqui, ó. Certo? Aqui fiz um rompimento e continuou a tendência de alta. Aqui também, certo? Aqui ele rompeu, fez o pullback para uma baixa, tá? Aqui mais uma vez, ó. Certo? O gráfico veio, subiu, usou ela aqui já como suporte, mas tudo bem. Aqui é uma região de resistência, tá? O gráfico fez o que? Desceu, certo? Vou procurar o que? Um suporte, né? E aqui subiu, depois desceu, tá? Então é bem eficaz, certo? Para confluir com a média de 8, certo? Qual seria a outra média móvel? Eu indico vocês utilizarem, tá? A média de 20 períodos SMA, tá? Agora eu vou falar da média de 20, certo? A média de 20, certo, pessoal? Toda vez que o preço, né, o vela, é rompido pela média de 20, ela tende a expulsar, certo, o preço de perto dela. Um exemplo, tá? Vamos dizer que aqui é a média de 20, certo? Uma média de 20, certo? Toda vez, né, que o preço vir nela, ela tende a expulsar o gráfico toda vez que chega próximo a ela, certo? Então, por isso que a maioria das vezes o pessoal pega pullbacks quando está próximo à média de 20. Por quê? Porque o gráfico vai chegar próximo até ela e como a média de 20 expulsa o preço quando chega próximo a ela, eles pegam um pullback a favor da tendência, tá? Então, muito eficaz, né, utilizar a média de 20 para fazer pullbacks, né, ou usar como rompimento com o MACD, certo? O que acontece aqui, ó? Tocou, aqui fez o suporte, beleza. Aqui, ó, rompeu a média de 20. A partir que o preço rompeu a média de 20, o que aconteceu? Ela expulsou, jogou o preço para longe de perto dela. Então, por isso que você pode reparar, ó, que o preço não chegou em nenhum momento próximo à média de 20. Ele pegou uma força de alta, certo? E aqui, ó, o que aconteceu, tá? Uma regiãozinha aqui, ó, uma resistência, beleza. O que aconteceu? O preço veio, fez o pullback na média de 20. O que aconteceu? Ela jogou o preço para baixo. Então, pullback, voltou para a média de 20, jogou o preço para baixo, certo? Voltou para a média de 20, jogou o preço para baixo, certo? Aí voltou para a média de 20, certo? Aí teve o rompimento dela, foi para cima, certo? Voltou para a média, chegou para cima na região da média de 20, fez o que? Jogou para cima de novo, certo? Então aqui, depois que teve o rompimento, o que aconteceu? Essa vela aqui, ó, ela fechou aqui, né? Aí essa próxima vela, como tá próxima à média de 20, foi jogado para onde? Jogado para baixo. Entendeu? Então toda vez que o preço chega perto na região da média de 20, ele tende a expulsar o preço, o gráfico, quando chega próximo a ela, tá?
Teve lateralizaçãozinha? Teve lateralizaçãozinha. Teve rompimento da média? Teve rompimento da média. O que aconteceu? Rompeu a média, foi lá pra cima. Chegou próximo à média, ó, a média de 20 subindo, jogou pra cima de novo, certo? Então, a média de 20 e usando a média de 8 a seu favor, fica bem assertivo, tá? Vou botar aqui, ó, média de 8, EMA. Porque eu falo que fica bem mais assertivo, né? Aqui é aquele exemplo que eu acabei de dar. O preço chega na região da média de 20 e é jogado para baixo. Só que a gente utiliza a média de 8 como resistência, certo? No caso aqui, ó, a média de 8 fez o cruzamento para baixo, a média de 20 cruzou para cima aqui, ó, certo? O que aconteceu? Usamos a média de 8 como resistência, certo? E a média de 20, como está expulsando o gráfico, como está próximo a ela, a gente pegaria um pullback. Entendeu? Por isso que o gráfico desceu. Mais uma vez aqui, ó. Mais uma vez aqui, uma boa explicação. A média de 20, o preço foi nela, rompeu a média de 8, né? Usou como resistência. A segunda resistência usou a média de 20. A média de 20 expulsou o preço para baixo. E a média de 8 foi uma nossa resistência. Tá? Então, usou para fazer um pullback. Tá bom? Aqui, certo? Teve esse cruzamento, não teve muito significativo, mas olha bem aqui, ó. A média de 8 cruzou com a de 20. A média de 8 é a nossa resistência. E a de 20 é o que mostra a gente que chegou à região perto dela, tá? Fez o quê? Expulsou o gráfico para baixo. Então, teve esse jogo aqui da vela de força para baixo, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. A média de 8 usamos aqui como um LTA, certo? A média de 20 está aqui abaixo. O gráfico fez o quê? Usou a média de 8 como suporte para fazer um pullback para uma alta, certo? E aqui, ó, o preço desceu, rompeu a média de 8, tá? Chegou próximo à média de 20. O que a média de 20 fez? Expulsou o gráfico de perto dela, pegou e jogou para cima, tá? E aqui atrás, aqui na frente também, ó, certo? A média de 20 passou para cá, a média de 8 para cá, certo? Usou como um LTA, fez um pullbackzinho aqui, ó, certo? Usou a média de 8 como um LTA, né, um suportezinho, e a média de 20 cruzou aqui embaixo. O que aconteceu? O preço chegou até a média de 20 e ela expulsou o gráfico lá para cima, tá? E usou a média de 8 como o nosso suporte, tá? Então, pessoal, esse tipo aqui de análise você pode utilizar tração, suporte e resistência no gráfico. Você marca as melhores regiões, certo? As melhores regiões e utiliza esse filtro de médias móveis para poder fazer suas entradas. No caso aqui, ó, vai fazer o cruzamento da média de 8 com a de 20. A média de 8 vai ser nossa resistência e a de 20 vai ser um filtro mostrando que vai jogar, expulsar o gráfico de perto dela, certo? Então, você pode pegar um put a partir de acontecer esse cruzamento, tá? Se o gráfico não vir fazer um pullback de alta. Beleza? Então, o vídeo foi esse, pessoal. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Valeu, fui.